Boa noite a todas, todos e todas. Eu sou a Maia Aguilera, eu estou na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, coordeno o GT de Educação, um grupo de trabalho de educação para a gente pensar os direitos das crianças e das adolescentes LGBTs do ponto de vista da educação, e é justamente sobre isso que nós viemos falar aqui hoje, neste debate, sobre a situação das crianças e adolescentes LGBTs de, muitas vezes, expulsão compulsória da instituição escolar. Então, eu queria aqui dar as boas-vindas e agradecer muito a presença das nossas 4 convidadas. Primeiro, agradecer, então, a Thaís Dantas, do Instituto Alana, e também vice-presidenta da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis da OAB de São Paulo. Eu queria agradecer também a presença da Paula Cruz, que está aqui com a gente, que é pedagoga, e vai também contribuir com o nosso debate. Alô? Alô? Vocês me ouvem? Alô? Sim, Maia, a gente está ouvindo. Ué. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Clara. Queria agradecer também a presença da Maria Clara, que está representando aqui a nossa grande parceira, que é a Mandata, né, que é quilomba, e agradecer a presença da Ingrid Limeira também. Queria, então, passar aqui, acho que a gente está numa situação, né, bem complicada, agora fazendo webinar em pandemia, então que a gente tem novos desafios colocados, inclusive para as crianças e adolescentes LGBTs. Então, queria agora passar a palavra para a Thaís, começar o nosso debate, e é isso. Boa noite a todas e todos. Começar aqui agradecendo a oportunidade desse debate. É realmente muito importante que esse tema seja pautado, seja dada a devida atenção, né? Trazendo à luz tanto a questão da vulnerabilidade especial de crianças e adolescentes, como também de pessoas LGBTI. Quando essas duas questões estão juntas, a vulnerabilidade é ainda maior. Então, faço aqui um especial agradecimento em nome da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis. E também honro muito e agradeço a possibilidade de dividir essa conversa com Maia, com Maria Clara, com Paula e com Ingrid. E para começar essa conversa, eu queria inicialmente colocar que não é um exagero, muito longe disso, infelizmente, a gente falar que há, de fato, uma expulsão compulsória de estudantes LGBTI aqui no Brasil. E, para isso, eu vou começar trazendo algumas questões. Um primeiro é que, recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, num informe sobre violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersex aqui na América Latina, falou que existe uma ampla discriminação e intolerância em respeito a orientações afetivos sexuais, a identidade de gênero, a diversidade e a pessoas cujos corpos desafiam as corporalidades aceitas socialmente, que os estados, seja pela sua ação ou omissão, geram discriminação e intolerância, em alguns casos, inclusive, as reforçam. E é isso que a gente tem aqui no Brasil. E isso pode ser verificado, inclusive, por dados. Então, segundo a pesquisa nacional sobre ambiente educacional no Brasil, de 2016, ela mostrou que 27% dos entrevistados afirmaram ter sofrido agressão na escola e 73% foram alvo em razão da sua orientação afetivo-sexual. Se a gente falar da temática de identidade, expressão de gênero, essa mesma pesquisa aponta que 25% foi agredido fisicamente dentro da escola e 68% verbalmente. E uma pesquisa também indica que pelo menos metade dessas pessoas procurou a instituição, então falando que tinha sido vítima de violência e não teve uma resposta adequada frente a isso. Para além do que esse informe traz, do que esses dados trazem, é fundamental a gente ter em mente que estamos falando de pessoas, de indivíduos que estão tendo de lidar com esse sofrimento, com essa violação de direito de maneira cotidiana.
Então, a título de exemplo, um caso que eu tive notícia, que aconteceu no Ceará, acompanhado pelo SEDECA, determinada estudante, que é uma menina trans, ela frequentou por muitos anos uma mesma escola, fazendo, a partir do momento em que ela começou a se identificar como menina, se reconhecer como efetivamente o que ela era, não houve um espaço de acolhimento, ela sofreu diversas discriminações para estar naquele espaço, agressões verbais, chegou ao ponto de não ter a possibilidade de rematrícula, o que evidencia uma violação muito grave. Então, apresentadas essas 3 situações, que de maneira mais macro, institucional, até de maneira mais sensível num caso concreto, evidenciam que, de fato, essa expulsão é muito verdadeira e muito grave, eu convido a gente agora a olhar para essa questão sob a ótica dos direitos de crianças e adolescentes. E que ótica é essa? É uma ótica que coloca a criança e adolescente como absoluta prioridade, como traz o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que afirma que direitos de crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade e que eles devem ser colocados a salvo de qualquer tipo de discriminação. É também por conta dessa previsão constitucional que se fala que criança e adolescente precisa estar em primeiro lugar no âmbito de políticas, de serviço e de orçamento público. Seu melhor interesse precisa ser respeitado, que criança e adolescente precisa ser reconhecido como um sujeito de direitos e que essa condição peculiar de desenvolvimento precisa ser respeitada. É evidente que para as mais diversas temáticas, especialmente quando a gente fala da população LGBTI, o descompasso entre o que é assegurado constitucionalmente a essas crianças e adolescentes e a realidade é muito grande. E nesse contexto, quais são os caminhos, né, para a superação desse cenário, de quem é a responsabilidade? O que a gente tem, do ponto de vista normativo, é que é uma responsabilidade compartilhada. Então, o poder público, por meio dos seus 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem atuar para que isso seja respeitado, bem como as famílias e a sociedade como um todo. Ou seja, a partir do momento que se escolheu, enquanto nação, colocar criança e adolescente como absoluta prioridade, que se fez disso um marco civilizatório para o Brasil, é fundamental que todos empreendam esforços nesse sentido. Isso não pode ser colocado como uma expressão genérica, uma expressão bonita e vazia, ingênua, não. É um compromisso muito forte que precisa ser respeitado. E quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, é fundamental trazer um olhar que reafirme a potência dessas pessoas, então que eles são efetivamente sujeitos e sujeitos ativos. A gente não pode mais olhar para criança e adolescente como se eles fossem meramente sujeitos passivos ou então objetos. Porque no passado o país já teve esse tipo de tratamento para crianças e adolescentes, era quando a gente tinha a doutrina da situação irregular, o chamado menorismo, em que as práticas estatais eram bastante punitivistas, higienistas e olhavam basicamente a criança e adolescente como um objeto de tutela estatal. Nos perguntavam o que era melhor ou não para ela, qual era, como ela se manifestaria. Evidente que isso precisa passar por um filtro que é a condição peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes, que é basicamente o quê? Reconhecê-los, que eles estão num grau de desenvolvimento específico, em que, obviamente, não dá para falar sobre todos os assuntos e é necessário ter uma abordagem adequada em relação a isso, mas é fundamental que o acesso a conteúdo seja garantido. Isso é especialmente importante num contexto em que, frequentemente, a pauta dos direitos de crianças e adolescentes é capturada de maneira fortemente discriminatória para, basicamente, impossibilitar o cumprimento de alguns direitos
e fazer com que, com base nessa suposta pretensão de proteger crianças e adolescentes, alguns direitos sejam violados. Do que efetivamente eu estou falando e qual acho que é uma das práticas e movimentos mais visíveis em relação a isso. O movimento Escola Sem Partido, que vem crescendo já há alguns anos e tem como uma das principais bases a questão de que a escola não deveria tratar sobre assuntos afetos à sexualidade e a gênero. É fundamental ressaltar que isso contraria o que as nossas normas trazem, tanto de maneira mais ampla, então, em relação à liberdade de expressão, em relação ao papel da escola, que não é um papel meramente curricular, mas é especialmente um papel que pauta a educação pela construção da cidadania, e é também a escola sem partido é também uma violação aos direitos de crianças e adolescentes, por esses pontos que eu trouxe, porque criança e adolescente é sujeito de direito e precisa ter acesso a uma diversidade de conteúdos, desde que eles sejam adequados à sua faixa de desenvolvimento, enfim. E nesse cenário, infelizmente, a gente teve diversas propostas legislativas no âmbito nacional e também no âmbito municipal e estadual, algumas leis foram criadas buscando trazer essa restrição em relação ao direito de crianças e adolescentes à educação. E o que a gente tem avançado nesse tema, e acho que é muito importante ressaltar, que vem sendo construídos precedentes muito relevantes nesse tema, e era isso que eu queria contar um pouco inicialmente para vocês. Conforme essas leis relacionadas à escola sem partido foram sendo aprovadas, especialmente em âmbito municipal, diversas ações judiciais foram levadas ao Supremo Tribunal Federal. E nesse ano agora de 2020, entre abril e junho, o STF julgou diversas dessas ações que eram, em sua maioria, arguições de descumprimento de preceito fundamental. Então, foram 4 ADPFs recentemente julgadas relacionadas a leis sobre escolas sem partido nos municípios de Novo Gama, lá no Goiás, de Foz do Iguaçu, no Paraná, de Patinga, em Minas, e de Cascavel, também no Paraná. Essas leis tinham essa característica comum de trazer restrições à questão do debate sobre gênero e sobre sexualidade nas escolas. E a partir desse julgamento, se reafirmou algumas coisas em relação à proteção de crianças e adolescentes, e daí, inclusive, obviamente, crianças e adolescentes LGBTI, mas, na verdade, todos eles, porque esse acesso é garantido a qualquer pessoa, e foi reafirmado, basicamente, 5 teses, que aqui eu tomo com base no que foi produzido pelo professor Salomão Ximenes e pela Fernanda Vick, para sistematizar um pouco o que, com base na nossa legislação, o STF decidiu e que deve, então, ser um ponto de partida para qualquer debate quando a gente fala sobre o papel da escola e sobre como conteúdos veiculados a gênero e sexualidade devem ser trazidos nesse espaço. Uma primeira tese que o STF confirmou é que a censura, e especialmente a censura nos temas de gênero, de sexualidade e de orientação sexual no âmbito escolar, viola totalmente a liberdade constitucional de ensinar e também o pluralismo de ideias que está presente também nas concepções pedagógicas. Então, reafirmando de maneira muito evidente que escola sem partido não pode ser recepcionado pela nossa legislação. Uma segunda tese que foi fixada pelo STF, também com base no que as nossas normas já trazem, é que professores têm liberdade de expressão no exercício profissional. Então, não tem como individualizar condutas, e é muito importante reafirmar isso, porque para além da existência dessas leis, num campo que é mais visível, que é mais institucionalizado por serem leis, há também casos, infelizmente não tão esparsos, de professoras e professores que sofreram perseguição por conta de trazer esse tipo de conteúdo à sala de aula. Então, também o STF afastou de maneira muito forte essa possibilidade. Uma outra tese que foi reafirmada pelo STF com base na legislação é que crianças e adolescentes têm um direito fundamental ao conhecimento e à proteção a estudos sobre
gênero e sexualidade. Então, é mais uma vez aquele ponto que eu trouxe inicialmente para a nossa ótica sobre prioridade absoluta. A criança e adolescente é sujeito de direito e precisa ter acesso a conteúdo, ainda que haja adaptações em relação à sua fase de desenvolvimento. Uma outra coisa que foi trazida por esses julgamentos do STF é que o Estado ele tem um dever de zelar por essas liberdades para que haja, de fato, o enfrentamento de todas as formas de discriminação, inclusive as relacionadas a gênero e orientação afetivo-sexual dentro das escolas. Isso é muito importante porque coloca o poder público num espaço que não é de meramente garantir que essas discussões ocorram. Óbvio que elas devem ser garantidas, mas é importante porque é um passo além disso. É dizer que também essas discussões devem ser efetivamente promovidas, porque o Estado precisa ter um papel muito ativo para que essas desigualdades relacionadas à identidade de gênero e à orientação afetivo-sexual sejam superadas. E um outro ponto que esses julgamentos do STF trouxeram em relação à discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas é que, embora pais e mães, obviamente, tenham direitos e deveres sobre a educação dos seus filhos e filhas, eles não têm o poder de vetar conteúdos específicos em relação ao ensino, porque alguns objetivos maiores, como esse que eu citei, de superação de desigualdades, enfim, eles estão dentro dos objetivos que o Brasil elencou como uma democracia para o direito à educação, que é essa construção de cidadania. Então, com tudo isso, o que eu quero deixar de maneira muito explícita aqui para começar a nossa conversa é que o país tem bases, do ponto de vista legislativo, muito fortes. Então, se a gente olhar para o que está na Constituição Federal, para o que está na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, para a base comum curricular, para o Estatuto da Criança e Adolescente, toda essa legislação mostra de maneira muito forte que crianças e adolescentes não podem ser discriminados por qualquer motivo, muito menos por orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, e que eles devem também ter acesso a conteúdos relacionados a essa temática. E que, com base nessa normativa, que por certo tempo foi questionada, continua ainda sendo muito levada à frente, especialmente por movimentos mais conservadores e que impõem violações de direitos humanos, que o Supremo Tribunal Federal, para suprimir qualquer dúvida, já reafirmou que esse tipo de controle no âmbito das escolas não é aceitável. E aí, fixando essas 5 teses. Qual que é a conclusão, então, que a gente consegue tirar aqui de maneira muito clara? Que a educação, ela precisa compreender variáveis sobre diversidade e sobre vulnerabilidades na infância e adolescência. Porque a educação, ela precisa enfrentar essas desigualdades estruturais no nosso país. E daí, olhando para desigualdades relacionadas a gênero, a raça, a classe, a orientação afetivo-sexual e a identidade. Porque sem isso, não tem como a gente ter uma prática educativa verdadeiramente transformadora e capaz de assegurar o exercício da cidadania, que é o que a nossa Constituição coloca. Para além disso, a perspectiva de direitos humanos, ela é também uma ferramenta muito importante para combater violência e discriminação contra crianças e adolescentes, porque esses sujeitos já sofrem com LGBTI-fobia desde a mais tenra infância, inclusive no espaço escolar, o que obviamente viola de maneira muito, muito grave os seus direitos. A gente tem ainda algumas políticas para o enfrentamento a essa temática. Estamos num cenário em que determinadas políticas foram descontinuadas, mas é importante ressaltar a iniciativa da Escola que Protege, que fala sobre enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes para superar eventuais negligências no espaço escolar e atentar a sinais de risco e existência de processos violentos em curso, diagnósticos participativos, o programa lá mais antigo do Brasil Sem Homofobia, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, enfim, a gente tem um contexto que coloca de maneira muito forte também que a escola precisa ser um espaço capaz de trazer à tona essas questões para contribuir com a superação de desigualdades e de vulnerabilidades, e mais do que isso,
que de maneira nenhuma a escola pode ser um espaço em que essa violência é reproduzida e que, portanto, crianças e adolescentes são empurrados para fora da escola. Então, para fechar aqui essa fala e a gente poder seguir nessa conversa, o que eu queria pontuar realmente que, de fato, há uma desigualdade e uma discriminação estrutural em relação a crianças e adolescentes LGBTI. De fato, isso começa já na mais tenra infância. Isso, infelizmente, se reproduz no espaço escolar. Não por acaso eles são afastados, as taxas de evasão são muito grandes, o bullying acontece de maneira muito recorrente nesses espaços. E o que a gente tem para superar isso? A resposta já está na nossa legislação, já está nas bases de políticas públicas que foram construídas até agora, que é assegurar que esse seja um espaço seguro para crianças e adolescentes, então que casos de discriminação sejam coibidos, políticas de permanência com um olhar atento a essas pessoas sejam asseguradas e que também os debates, o conhecimento relacionado à superação de desigualdades motivadas por gênero, orientação afetivo-sexual, sejam também conduzidas nesse espaço. É um desafio muito grande, não é por acaso que a Constituição colocou essa responsabilidade compartilhada, mas a gente precisa efetivamente cobrar para que isso seja colocado na prática e que assim a gente tenha de fato transformações sociais capazes de assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Isso já está previsto há muito tempo e nenhuma discriminação do ponto de vista da legislação é aceita. A gente precisa fazer com que isso também não seja aceito na prática, porque senão a gente vai continuar minando a vida de pessoas LGBTI desde a mais tenra infância. Então é esse o convite aqui para a reflexão inicial que eu trago. Fico muito disponível e também muito animada para ouvir as colegas. Obrigada. Muito obrigada, Thaís. A gente que agradece a sua contribuição aqui na fala. Vou dizer, só reforçar para o pessoal, que acho que quem está acompanhando o seminário, né, sabe, mas as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat, enquanto vocês estão ouvindo, né, para depois a gente ler algumas. A Renata Girotto comentou que em Taquaritinga, um vereador evangélico fez um projeto desses que a Thaís comentou, mas que ele não foi aprovado, né, para as escolas municipais. E também está tendo um debate aqui, gente, sobre o certificado. Todo mundo que se inscreveu e entrou aqui no link vai ter o certificado, tá? Só para vocês ficarem tranquilos aqui no chat. Agora eu queria passar a palavra para a Ingrid Limeira. A Ingrid é conselheira tutelar, ela é especialista em Direito das Diversidades, fundadora do projeto de Educação Jurídica Popular 5 de Outubro, e especialista em Direitos Humanos e Movimentos Sociais. E eu queria passar a palavra para ela agora. Obrigada, Ingrid. Eu que agradeço, Maia. Também queria agradecer o Felipe pelo convite e o Luan pelo intermédio. Boa noite, meninas. Eu pensei no que falar, né? Não tinha um tema muito específico sobre isso, além do título fundamental do debate, mas a Thaís me ajudou muito. Obrigada, Thaís. Porque ela fez todo um discurso teórico sobre legislação e, enquanto conselheira tutelar, eu fiquei pensando no quanto esse discurso ele cai por terra na nossa diária de trabalho, né? Eu também sou advogada, enfim, mas já começando pelo conceito de criança como sujeito de direito. O ECA diz que criança é sujeito de direito, ok? Mas esse sujeito de direito está na tutela de busca e apreensão. Assim como um carro, assim como bens de direito do trabalho, assim como bens de direito tributário, né? O direito faz busca e apreensão de criança. Então, ela deixa de ser sujeito de direito quando ela não tem um direito a opinar sobre com quem ela vai passar o final de semana no direito de família. E aí já começa todo um debate que vai de encontro ao que a legislação fala. E quando a gente começa a falar sobre essa amplitude, aí você falou sobre a lei, a discussão de escola sem partido. Aqui em Santo André a gente também teve esse problema, viu,
colega lá que comentou no chat, o ano passado, no final do ano passado, Santo André fez Escola Sem Partido. Nós fomos falar, eu e o Luan e a Rosana, fomos para um debate no meio da Câmara. A OAB foi extremamente ignorada pelos vereadores enquanto instituição. Chamamos a prerrogativa, não fomos atendidos pela prerrogativa e o vereador perdeu no grito, literalmente no grito. Mas por pouco não passa aqui em Santo André a legislação de escola sem partido. Ok, ele ia para o STF? Ia, mas antes disso não houve um debate com a própria comissão e com a instituição, o que foi muito preocupante e muito decepcionante. E aí, enquanto conselheira, eu fiquei pensando durante a semana, depois do convite, sobre a questão das crianças e adolescentes LGBTs na escola, e como que o Estado lida com isso. Eu lembrei que eu conhecia a Paula, que a Paula já foi gestora, não é isso, Paula? Eu ainda sou é diretora gestora. de escola. Então, exatamente. E aí, eu lembrei disso, de uma fala que eu escutei sua numa palestra, você falando dessa dificuldade com os pais, né, no primeiro momento, e o quanto isso, na prática, reverbera com as crianças, porque o Estado não está preparado para essa discussão. Por mais que a legislação fale que o 206, que o artigo 3 do ECA diga que é comum da sociedade, dos pais, da família, do Estado, ou que até mesmo o direito à educação, a partir do artigo 53 do ECA, fale sobre o direito à educação, o Estado viola esse direito, né? A escola não está preparada para receber crianças e adolescentes LGBTs. Eu recebo relatórios do CAPES que as crianças foram enviadas para o CAPES porque elas apresentam comportamentos feminilizados. E a escola envia essas crianças para o CAPES, para o CAEM, para esses órgãos e esses equipamentos, tentando reconhecer um problema nessa criança e nesse adolescente. Então, o Estado é o maior violador, a legislação não é respeitada, por mais que tenha uma teoria muito bonita, e acho que é isso que a gente tem que refletir e entrar nesse debate, né? O que fazer quando quem viola o direito é aquele que deveria assegurar o direito? O que fazer quando a professora, e aí eu saindo um pouco da questão LGBT, mas entrando nas questões raciais, que não deixa de ser, ou nas questões religiosas, quando uma professora não quer que uma criança entre com fios de conta na sala de aula, né? Ela não permite que a criança entre com fios de conta, com turbante, uma criança negra. A 10.639 é uma lei federal que tem mais de 11 anos, e ela não é aceita nas escolas, pelo menos na escola, no meu município ela não é aceita. E eu tenho certeza que aqui nós não somos exceção. É uma dificuldade gigantesca das escolas municipais e das professoras que tentam trabalhar isso, fazer a 10.639. Trabalhar a sexualidade, quando se discute criança LGBT, a minha campanha do Conselho Tutelar foi um caos. E um monte de gente querendo me representar, porque eu, durante a campanha, falava o quanto era importante debater crianças, adolescentes e LGBT. E as pessoas queriam me representar para caçar a minha campanha, a minha candidatura. E, na prática, é muito difícil. A gente está aqui falando sobre legislação, eu, enquanto formação, enquanto conselheira tutelar, mas eu queria refletir, aí eu tenho 147 pessoas no chat, 148, refletir sobre a prática disso. O que a gente pode fazer, de fato, para que essas professoras, essas gestoras, e aí a Paula talvez vai falar um pouco melhor sobre isso, porque é o lugar de fala dela e de vivência, né? O quanto o Estado em si, essas professoras, essas gestoras, a escola tem que estar preparada e não pode enviar uma criança para o CAPES, não pode enviar uma criança para o psicólogo, não pode chamar o pai e dizer que a criança está com comportamentos feminilizados dentro da sala de aula, como se isso fosse um problema.
sem reconhecer que a criança ou adolescente tem o direito a vivenciar a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Então, a partir do momento que a gente sair da teoria e tentar trabalhar na prática isso, eu acho que a gente começa a mudar esse discurso. Eu sou muito revoltada, e a palavra é essa. Eu sou muito revoltada com esse meu discurso, e eu estou falando disso num lugar que eu vivencio, né? Levando em consideração que eu sou especialista em direito das diversidades, em falar essa teoria, mas não conseguir praticá-la. E não conseguir praticá-la porque os meus pares não conseguem trabalhar isso. Quando eu começo a discutir enquanto política pública e os meus pares não querem levar esse enfrentamento adiante. Né? A nossa subseção em Santo André não tem comissão de diversidade sexual e gênero. E eu queria entender por que a OAB de Santo André não tem comissão de diversidade sexual e gênero. Então, como que eu vou discutir no âmbito municipal as escolas, com quem que eu vou discutir e como eu vou discutir isso? E aí, quando a colega fala que lá na cidade dela o vereador fez isso, eu vou usar o nosso exemplo, que é ganhar no grito, porque não tem outra forma de você ganhar essa situação, a não ser no grito. Você tem que ir para a Câmara, tem que fazer alvoroço, tem que gritar, colocar no jornal, colocar no Facebook e trabalhar isso de maneira fervorosa para tentar conseguir alguma coisa. E para falar um pouco mais sobre a realidade dessa evasão escolar, a Thais já trouxe os números, inclusive números que eu também tinha feito uma cola aqui para estudar e falar, mas os números sempre são muito evasivos, né? A gente gosta de nomear, enfim, de contar realidades. Esses números, eles refletem uma realidade que a gente só vai conseguir mudar quando tiver, de fato, vontade de trabalhar isso e sair um pouco mais da teoria. A gente vai ter que ir até as escolas, montar projeto político, juntar os gestores, obrigar os gestores a fazer isso, porque você é servidor público e a partir do momento que você é gestor de uma escola pública, você tem que fazer o que a legislação manda. E se a legislação não manda você fazer e você não faz, você tem que ser representado. E aí você tem que esquecer as ideologias, esquecer os aparatos, esquecer as parcerias políticas, né? Porque é muito difícil você não querer discutir com o gestor, discutir com o vereador, discutir com a secretária de educação, para não perder o cargo, para não ficar feio, né, dentro dessa sua ideia política, porque as crianças não... Sobre a evasão, não só a evasão escolar, mas enfim, né? As questões das religiões, das crianças negras, enfim. Eu acho que a reflexão, eu não quero falar muito, porque eu acho que depois a gente vai abrir para o debate, eu acho que a reflexão é o que a gente pode fazer na prática para mudar esse cenário, porque eu entendo muito bem a legislação, concordo que ela, de fato, é muito bonita, mas ela não é efetiva. E a gente precisa mudar a efetividade disso. É isso, meninas. Obrigada. Ingrid, muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui no nosso debate. Tem alguns comentáriozinhos aqui que depois, enfim, a gente vou abordar alguns só para a gente não ficar com todos juntos para ler de uma vez, né? Então, aqui o Marcelo Yoshida de Valinhos falou aqui, essa discussão também passa pela formação de profissionais da educação, muitos cursos de licenciatura não têm um currículo que abarque questões de sexualidade e diversidade religiosa, dentre outros temas. A Salete Maria Bernardo dos Santos colocou aqui, eu trabalho na área da saúde e acredito que esse direito à criança trans não existe. Não sei se ela está dizendo que não existe ou se ele não é efetivado, né? Tipo, na prática, vamos dizer aqui. E aqui um comentário da Mônica que a escola não está pronta para receber as crianças LGBTQIA+, como mãe pela diversidade, assumimos que a criança LGBTQIA+, existe e pergunto todo o tempo como são tratadas nos espaços escolares, porque eu tive uma criança LGBT. Enfim, alguns comentários estão fazendo aqui no chat, todo mundo pode ler.
E eu queria passar a palavra agora para Maria Clara Araújo dos Passos. A Maria Clara, além de ser da Mandata Quilombo, ela é graduanda em Pedagogia pela PUC de São Paulo. Ela tem abordado temáticas como currículo, decolonialidade e movimentos sociais latino-americanos e é integrante do NIP, que é um núcleo INANA de pesquisa e investigação de teorias de gênero, sexualidade e diferenças, coordenado pela professora Carla Cristina Garcia. E agora, nesse binômio de 2020-2021, ela vai estar cursando o certificado em estudos afro-latino-americanos do Instituto de Investigações Afro-Latino-Americanas da Universidade de Harvard. A louca amiga arrasou muito, arrasou muito. Vou passar a palavra para ela. Imagina, eu quero entender aqui, eu vou compartilhar minha tela, porque eu fiz um slide, tá? Quanto tempo eu tenho, Maia? A gente está combinando até uns 20, assim. Tá, 20 minutos é bom. Quando eu estava pensando, agradecer o Felipe pelo convite, agradecer minhas companheiras aqui que estão na discussão. Quando o Felipe fez o convite para participar dessa mesa, desse webinário, eu pensei como poderia contribuir, né? Se eu contribuiria falando a partir do lugar da Mandata, ou se eu contribuiria a partir do lugar de uma travesti que se assume travesti, que se identifica como travesti ainda no ensino médio e que depois adentra um curso de pedagogia. E eu decidi fazer essa escolha, né? Acredito que a Paula, aí, como uma referência nossa, vai trazer aí as questões dela enquanto uma gestora, né? Mas eu também achei que seria importante, talvez, compartilhar um pouco com vocês e com quem está nos assistindo sobre como tem sido também a experiência de educandas, educadoras travestis dentro de cursos de formação de professores, né? Eu fui a primeira travesti do curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, em 2015, e estou terminando a minha graduação em pedagogia nesse próximo semestre, agora, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Só um momento, gente. Acho que eu não vou conseguir. Não, mas é só o... Se... Pessoal, Rian, deixa eu ver aqui... Ou o Thiago, se vocês puderem ativar, vocês têm como ativar o compartilhamento de tela da Maria Clara, é só vocês apertar aqui nas configurações. Será que é possível? Rian? Thiago? Com licença, somente ela consegue, viu? Ela abre o arquivo dela e depois deixa aberto, tá? O arquivo. E depois aperta Share Screen. Tá. Isso, seleciona o seu arquivo e aperta Share novamente. Tá. Pera. Vamos lá. Eu tô aqui na tela normal do nosso webinário. Aí tem aqui compartilhar a tela, não tem? Isso, é o Share Screen. Isso, pronto. Compartilhar a tela. Compartilhar. Abriu uma nova... Isso. Abriu, não foi? Prontinho. Pronto, agora, vamos. Em cima, no canto superior, vai estar Stop, tá? Quando você quiser... Quando terminar a apresentação. Isso. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, querido. Então, gente, resumindo novamente, eu estou nesse momento terminando a minha graduação em Pedagogia na PUC São Paulo. Sou de Recife, Pernambuco, né? Sou pernambucana, me afirmo enquanto uma travesti aos 16 anos, ainda no ensino médio. Então, muito do que as companheiras já falaram aqui sobre a questão de jovens LGBTs dentro da escola e afins, isso foi algo que eu vivi de uma maneira muito palpável, né? Naquele momento, o debate sobre nome social, o banheiro por identidade de gênero, ainda estava muito prematuro. Então,
terminar o ensino médio para mim foi um processo de fato muito difícil, né? Foi muito difícil porque a gente percebe que de fato a escola ela nos expulsa. Talvez ela não nos expulsa diretamente, mas ela acaba nos expulsando indiretamente, sim, quando ela nos nega nossas demandas, né? E naquele momento minha demanda era ser chamada de Maria Clara e ter o uso do banheiro feminino. Então, quando eu adentro a pedagogia, primeiro da UFPE e logo depois da PUC, foi muito importante para mim nesse processo demarcar o meu lugar de fala, né? E lugar de fala fazendo referência, obviamente, à obra da Djamila Ribeiro, como também a toda a contribuição de feministas negras aí que estão disseminando a compreensão de que todas nós falamos de um determinado lugar e que nossas identidades elas são importantes quando a gente está discutindo sobre relações de poder. Então, não tem, por exemplo, para mim, discutir sobre esse lugar da educanda e do educando de uma maneira universal, né? Como se não existissem especificidades na minha sociabilidade dentro do espaço escolar, seja como educanda, seja como futura educadora. A minha presença dentro de um espaço escolar sempre será permeada também pela minha identificação enquanto uma travesti. Então, se contrapondo a uma teoria desincorporada, ou seja, uma teoria que não coloca em seu centro todos os atravessamentos que nos compõem enquanto seres sociais, travestis e mulheres trans intelectuais da educação estão evidenciando os processos que marcam nossa experiência educacional. E eu coloco aí que experiência educacional formal, não formal, porque nesse momento, agora no final da minha graduação, e chegando o momento agora do TCC, da monografia, né? Eu fiz a escolha de estudar um movimento organizado de travestis e transexuais no Brasil. E eu fiz essa escolha porque eu acredito que, frente aos processos compulsórios de expulsão no ambiente escolar, uma outra pedagogia ela emergiu nesse processo, né? Essas travestis elas se reconheceram enquanto sujeitas, enquanto cidadãs em outro lugar. E esse lugar foi o movimento organizado de travestis. Então, penso aí essa experiência educacional, tanto formal dentro da escola, como também não formal, porque o movimento organizado de travestis, ele também desempenhou um papel pedagógico na vida das travestis no Brasil, né? E daí pensando que nós fomos construídas como outras na história da educação, e fazendo uma referência ao professor Miguel Arroio, professor emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, para que também possamos compreender como esse processo educacional, como ele produz também inexistências, né? Como ele constrói inteligibilidades, ao passo que outros corpos se tornam ininteligíveis, né? Então, é importante que a gente discuta que aquela ideia universal daquele aluno, daquela aluna homogêneo, não cabe mais, né? A gente precisa desmantelar essa compreensão universal. E daí, já desmantelando, né, essa compreensão universal, é preciso que a gente lide de forma palpável com a situação estrutural de travestis e de transexuais no processo educacional. E daí eu trouxe alguns dados, que são alguns dados que fui me encontrando nessa trajetória. O de 0,02% de nós, né, que estamos na universidade. Esse dado ele é da ANTRA, ele sai a partir do dossiê da ANTRA. O de 72% de nós que não possuem um ensino médio, e isso para mim é muito palpável, de perceber como é difícil para nós continuarmos no ensino médio, uma vez que a todo momento existe uma transfobia institucional sendo instrumentalizada, sobretudo pela gestão e pelos educadores, né? E 56% de nós que possuem um ensino fundamental. E a partir disso, eu gosto bastante dessa citação da Berenice Bento, que foi uma intelectual que se debruçou muito tempo sobre a experiência de pessoas trans, né? Que ela vai falar aí que, na verdade, há um desejo de eliminar e excluir aqueles que contaminam o espaço escolar. Há um processo de expulsão
e não de evasão. É importante diferenciar evasão de expulsão, pois ao apontar com maior precisão as causas que levam crianças a não frequentarem o espaço escolar, se terá como enfrentar com eficácia os dilemas que constituem o cotidiano escolar, entre eles a intolerância alimentada pela lesbo-trans-homofobia. E a Berenice Bento, nesse momento, é professora do Departamento de Sociologia, né, da Universidade de Brasília, e essa citação, esse artigo específico, né, na escola se aprende que a diferença faz a diferença, foi muito importante para mim no início da minha trajetória enquanto uma graduanda em pedagogia na UFPE, de compreender que quais foram os motivos que levaram a só em 2015 uma travesti ter sido aprovada no vestibular da UFPE para o curso de pedagogia, né? Quais são os processos que culminam nessa nossa não entrada no ensino superior. E daí foi uma tentativa também de desmantelar uma narrativa meritocrática, né? Porque quando eu passo na UFPE, muitos comentários diante da exposição, né? Muitos comentários eram: ela estudou, se ela se preparou, ela conseguiu passar no vestibular. E sim, eu tive condições precárias, mas condições de fazer um pré-vestibular popular e de passar no vestibular, no Enem, mas foi um processo muito delicado para mim continuar no ensino médio, né? E conseguir concluir aquele ensino médio. Eu me afirmo como Maria Clara no 3º ano do ensino médio, e foi muito difícil concluir. Eu penso que se eu tivesse me afirmado Maria Clara no 1º ano do ensino médio, talvez eu não teria concluído. Então, para a gente também compreender como essas trajetórias, né, de pessoas trans e, sobretudo, de travestis no ensino médio é atravessada por essa expulsão. Quando eu exigia ser reconhecida como Maria Clara, quando eu afirmava que era preciso que eu adentrasse, né, o banheiro feminino, porque eu já tinha vivido uma violência no banheiro masculino anos anteriores e esses direitos básicos me foram negados. Então, como permanecer nesse espaço de formação do cidadão quando a minha cidadania ela está sendo negada a todo momento, né? E essas são algumas questões que eu e outras meninas que estão em graduações em pedagogia, que estão em programas de educação, são algumas questões que nós temos levantado, né? E daí outra citação que eu também tive encontro, né, nesse processo aí da graduação em pedagogia do livro da Guacira Lopes Louro, O Corpo Educado, Pedagogias da Sexualidade, que eu acho muito importante, porque convencionalmente a gente pensa ou presume que a sexualidade ela não é debatida na escola, né? Que a sexualidade ela não está ali, ou o gênero não está ali na escola sendo debatido, não está sendo produzido. E o que as correntes pós-estruturalistas elas trazem é que não. É que sim, a sexualidade e o gênero estão sendo construídos, estão sendo produzidos, estão sendo imprimidos nessas crianças e adolescentes que estão no espaço escolar, né? Então a Luísa, a Guacira, a partir desse livro, ela vai falar que as identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais. Elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. Então a gente desmantela em uma compreensão essencialista, que eu nasci homem, eu nasci mulher, e a gente compreende como as nossas identidades elas estão sendo construídas nas relações sociais, né? E dentro dessas relações, o papel que a escola, assim como outras instituições, possuem na produção dessas cisgeneridades compulsórias, dessas heterossexualidades compulsórias, né? Então, a escola pratica, sim, uma pedagogia, que é a pedagogia da sexualidade, né? O disciplinamento dos corpos. Essa tal pedagogia, ela é muitas vezes sutil, discreta, contínua, mas quase sempre eficiente e duradoura. Então, para a gente pensar como a escola tem um papel central na construção dessas identidades hegemônicas. Outra constatação da Guacira nesse mesmo livro é que ela fala que todas essas práticas e linguagens construídas que nos constituem, né, enquanto sujeitos femininos e masculinos, são produtoras de marcas.
São homens e mulheres adultos contam como determinados comportamentos ou modos de ser parecem ter sido gravados em suas histórias pessoais. E para mim é muito importante essa parte, porque muitas pessoas acreditam que só pessoas trans se tornaram pessoas trans. Que só pessoas trans passaram por um processo, passaram por uma construção de se reconhecerem como pessoas trans. Mas a cisgeneridade, ela não é essencialista, né? A cisgeneridade também é construída diariamente, também foi construída no processo da infância e adolescência. Então, não é só pessoas trans que se tornaram pessoas trans. Pessoas cisgêneras também se tornaram pessoas cisgêneras e fazem a manutenção contínua dessa identidade no seu dia a dia. Então, para que se efetivem essas marcas, o investimento significativo é posto em ação. Família, escola, mídia, igreja e leis participam dessa produção. Todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que frequentemente aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas, enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas. Então, para mim, é muito... não me surpreende, por exemplo, quando a Ingrid e a Thaís falam sobre essas escolas que direcionam certas crianças para um atendimento psicossocial, porque, de alguma maneira, elas estão demonstrando comportamentos afeminados e afins, né? A escola, dentro dos cursos de formação de professores, a gente tem vastas correntes de psicologia da educação e sempre pautando certos ajustes, né? Ajustes das aprendizagens, ajustes dos comportamentos. Então, para a gente também conseguir criar essa linha, né? Criar essa conexão entre a produção dessas identidades hegemônicas e o papel que a escola tem de disciplinar nossos corpos e de disciplinar a forma como nossos corpos se expressam. Essa outra citação da Guacira, ela fala que aqueles e aquelas que se atrevem a expressar de forma mais evidente sua sexualidade são alvo imediato de redobrada vigilância. Ficam marcados como figuras que se desviam do esperado, ou adotarem atitudes ou comportamentos que não são condizentes com o espaço escolar. Então, por que expulsar indiretamente essas crianças? Porque elas não são condizentes com o espaço escolar. E se o espaço escolar, na trajetória, né, epistemológica da educação, foi difundido como espaço de construção de cidadania e quanto espaço de humanização, a partir dessa expulsão de jovens, de crianças LGBTs, a gente também consegue perceber o outro lado da escola, que é o lado da desumanização, né? Que é o lado que nega a humanidade do outro a partir do momento que reiteradamente vai mantendo essa cultura de dominação em suas práticas pedagógicas diárias, né? E daí, já para caminhar um pouco para o fim, assim, tentar trazer um quadro mais palpável para além do teórico, eu quero chamar aqui a atenção para o que eu venho chamando de institucionalização da transfobia, né? Nesse momento eu estou, sim, trabalhando na Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto assessora parlamentar na mandata quilombo da deputada Érica Malunguinho, mas isso já era uma ideia que eu estava gestando desde antes de adentrar a mandata, né? A partir do momento que a Damares sinaliza que uma nova era começou, menino veste em azul, meninas vestem rosa, e que inclusive a esquerda tratou essa fala como algo supérfluo, algo que não merecia tanta atenção, né? E daí a gente começa a ver várias iniciativas, vários posicionamentos, ações de cargos públicos, né? De pessoas que ocupam cargos públicos pela manutenção da violência transfóbica. E eu faço essa afirmação dessas iniciativas serem uma tentativa de institucionalização da transfobia, porque eu percebo que essas iniciativas, elas se dão a partir do momento que os direitos de pessoas trans eles começam a ser garantidos de alguma forma, né? A partir da emergência do nome social, a partir do reconhecimento que nós, sim, temos que adentrar os banheiros que nós nos auto-identificamos, e daí começa a se criar uma narrativa de que, nossa, você vai deixar um homem entrar no mesmo banheiro que a sua filha?
E daí, como a gente percebe que muitas dessas iniciativas, dessas ações, como por exemplo do Dória, de mandar recolher um material de identidade de gênero ano passado, que depois volta às salas de aula, naquele material tinham questões muito específicas, que era justamente o combate à discriminação por identidade de gênero. Então, assim, o que eu percebo é que, nesse momento, embora muitas pessoas acreditem que a gente esteja vivendo um momento de desinstitucionalização, o que eu percebo é uma institucionalização da transfobia sendo pactuada, e não tacitamente, mas expressivamente, por deputados, por governadores, pelo próprio governo federal. Nesse momento, a gente tem na LESP um PL que deseja banir pessoas trans dos esportes. São Paulo, o estado de São Paulo, com certeza tem inúmeras urgências nesse momento, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa da América Latina, acredita que banir pessoas trans dos esportes é uma urgência, né? Deve ser uma política pública do estado de São Paulo. Então, para a gente pensar aí como essas narrativas e como essas ações transfóbicas, como elas têm deixado de acontecer apenas nas nossas micro-relações e têm se instrumentalizado nas tentativas ou nas proposições de políticas públicas nesse momento do Brasil. Então, eu acho que é muito importante que a gente, enquanto já a conclusão, é muito importante para a gente pensar a escola enquanto um espaço de disputa, e o movimento LGBT aí, em sua história, tem feito essa disputa porque compreende que a escola é um espaço que pode mudar, né, a situação estrutural de novos jovens e adolescentes LGBTs, que essa disputa ela é marcada por projetos antagônicos, então projetos antagônicos de sujeito e de sociedade, que um projeto ele reforça a dominação e o outro ele reivindica, né, um olhar crítico sobre a construção dos sujeitos nos processos educacionais. E eu acredito que é esse investimento que travestis e mulheres trans, que estão nesse momento ocupando os programas de educação, de pós-graduação em educação das universidades, estão fazendo, que é trazer esse olhar crítico e desmantelar, né, essa hegemonia, essa cis-heteronormatividade que está tão incrustada nas nossas práticas pedagógicas, que vão sendo passadas de uma geração para outra, né? Então, de modo geral, é isso, e obrigada. Maria Clara, muitíssimo obrigada. Foi, nossa, muito boa a sua contribuição, inclusive aqui gerou também bastante debate aqui no chat, depois se você estava lá na tela compartilhada, mas depois se você puder ler e tal, inclusive para responder, muito obrigada por ter trazido isso para a gente, todas essas informações e experiências mesmo, né? Acho que foi muito enriquecedor. E agora vou passar a palavra para a Paula. A Paula Beatriz de Souza Cruz é uma mulher transexual negra, pedagoga, pós-graduada em gestão educacional e docência no ensino superior. É ativista e militante independente dos movimentos sociais, políticos, educacionais e culturais LGBTQI+. Paula, muito obrigada por ter vindo aqui conosco. Por favor. Obrigada, Maia. Agradecer ao Felipe pelo convite e estar participando dessa mesa composta por mulheres, né, significativas. Então, acho que isso é um passo também muito importante. Não que eu não goste dos homens, né, mas que eles são bons em determinados momentos, quando eu os desejo, não eles me desejam, né? E que acho que tem que partir desse princípio também para romper esse machismo, esse sexismo, né? Que permeia ainda na nossa sociedade e muito ainda dentro do espaço escolar, dentro dessa instituição escola. E aí é onde nós temos que ter muito esses cuidados, né? Que permeiam. E acho que quando nós falamos, de fato, desse tema, que há uma
expulsão compulsória, ela de fato existe, né? E eu não fui expulsa porque eu sei capoeira e dei muita voadora e permaneci nesse espaço. Eu consegui concluir meus estudos na idade regular, mas, por um outro lado, de vítima sempre passei para a culpada, a acusada. Eu que era a vilã na história. E nisso permeia. E é lógico que aí começa o sangue fervilhar e a gente começa a trilhar todo esse caminho, né? São já 32 anos enquanto educadora, mais os 12 enquanto aluna, né? Então são 44 anos aí nessa educação e vista de um lado enquanto aluna que fui e hoje como profissional. Antes de tudo, eu vejo que as políticas públicas não são eficazes, porque a cada governo lança um programa, e programas que não pensam numa prevenção, pensam só em reparar, né? Danos que já foram causados por eles mesmos, né? Por toda essa história, essa sociedade. E isso é o que vem me preocupando muito, porque ainda sendo gestora, vem toda uma demanda, e aí eu falo, mas e aquilo que estava funcionando tão bem? Né? Contanto que houve já governantes que se propuseram a fazer uma proposta de um trabalho realmente sobre a questão da diversidade de gênero e de sexualidade nas escolas, essa discussão com formação de professores. E não teve uma continuidade, porque aí já entra um outro com outro pensamento. Então, por isso que eu falo, não há uma política pública mesmo eficiente, eficaz, que dá uma garantia de que isso vai reverberar, que vai ter uma continuidade, né? E aí as coisas ficam muito entrelaçadas. Como também, nesse aspecto, quando se fala da população LGBTQIA+, na escola, como bem a Ingrid trouxe também da questão racial, tem a questão das pessoas com deficiência, indígenas. Vamos pensar hoje o Brasil, que está recebendo muitos refugiados. Então, como tratar essa questão? E, principalmente, pensando em nossas crianças e nos nossos adolescentes. Porque percebe-se que a infância não está sendo contemplada por essas crianças. Elas não estão podendo exercer o seu momento de ser criança, de serem de fato quem elas são. Por quê? Não se escutam as crianças, né? Eu percebo isso, a gente não ouve, acha que a criança ignora, está no mundo da lua, está conversando com seus amigos imaginários, né? E aí muitas vezes participa de situações dentro da sua casa, que é a briga dos pais, a coisa de separação, e aquela toda, e aí acha que ela não está naquele contexto. E está nesse contexto, sim, né? E ela precisa falar. E temos que ouvi-la, para que ela possa, depois, no futuro, não se tornar um jovem, um adolescente, que é comum ouvir, né? Os aborrecentes. Por que são aborrecentes? Lógico, sua infância não foi vivida, não foi vivenciada, não foi exercida, lhe foi violada. Logo, se torna realmente um adolescente que não quer agir, que não quer viver com os demais, não se relaciona com os seus responsáveis de uma maneira de realmente resolver aqueles conflitos, aquelas discussões. E aí vai-se a ter adultos depois, no futuro, frustrados, né? E isso preocupa, né? Porque também tem muitos dados né, que foram bem trazidos pela Thaís, pela Ingrid, mas tem um que é do suicídio. É muito grande, jovens se suicidando. E isso numa linha não só LGBTQI+, numa totalidade de jovens, tirando a sua própria vida e sendo assassinado por esse Estado, né? Porque não permite que ele seja quem ele de fato quer ser, né? Quando a Ingrid trouxe aí de
não permite que a criança use contas né, no pescoço, aquelas coisas. Eu já tive casos assim, não quer esse menino, essa criança, esse jovem com boné, como se, por exemplo, o boné impedisse que o que o professor está ali trabalhando, ou vamos dizer, porque num pensamento assim, esse professor é aquele que só transmite conhecimento, né? Ele não faz uma construção sócio-interativa do que é esse aprender, do que é esse conhecimento. E aí eu questionava, mas o que tem a ver o boné? Né? Eu tinha... E aí eu era mal vista, né? Por conta de eu dar essa posição. Eu falei, mas o que tem a ver o boné? Porque uma situação tão... Faz um combinado com ele, já que você não gosta, você quer olhar bem no aluno, né? Conversa, olha, então vamos combinar na minha aula, você, por favor, tira o boné e tal. Mas acho que não é o caso para trazer até a direção. Porque você está vendo a minha opinião, eu não vejo que o boné seja um problema, é que é igual, eu uso óculos, então eu não posso assistir a aula com óculos, mas posso, porque eu sem o óculos não vou ler, não vou ter o entendimento. Então aí o óculos pode. O boné também é um acessório, que aquele jovem se sente confortável e tem que ser acolhido dessa maneira. Dei um exemplo bem prático para poder compreender, né, que se prende em detalhes, enquanto que a educação não pode ter função e estar ligada a detalhes. Ela tem que ter o seu fim, ela tem um objetivo real, né? Como também tem que se romper que hoje a escola só forme cidadãos para o mercado de trabalho conscientes. Essa frase está em todos os planos escolares, projetos políticos pedagógicos. Mas e o ser humano que eu tenho ali? Esse ser humano que me importa. E se esse ser humano não está com o seu emocional bem, a sua saúde mental sadia, onde vai se desenvolver o cognitivo? Onde vai se ter uma aprendizagem realmente dos conceitos históricos, científicos, linguísticos? Não vai. Então, a educação não alcança o seu fim, né? Então, tem que se ter hoje, na nossa atualidade, uma educação humanista, pensando na pessoa humana e compreendendo que por trás dessas crianças, jovens e adultos, porque nós temos a educação de jovens e adultos, e é nela que hoje está muito presente travestis e transexuais estudando através de programas que foram institucionalizados por determinados governos e ainda não sabe entender, como eu fui mesma chamada uma vez numa escola que queria qual o banheiro que ela vai usar. Então, a preocupação era o uso do banheiro. Enquanto que a preocupação, aí eu levei a indagação, a preocupação não é o banheiro, porque o banheiro é uma necessidade fisiológica de cada pessoa. Nós temos que se preocupar aqui qual formação pretende se dar a esta pessoa transexual ou travesti, conforme ela se identifica, e qual nós vamos dar também num conjunto para os cisgêneros. Porque temos que garantir nesse espaço o respeito. O respeito que é fundamental. E quando falamos em direitos humanos, temos que ter exatamente a clareza que a equidade que ainda precisamos alicerçar, né? Porque desigualdade sempre vai haver, diferenças vai ter, e ótimo que existem as diferenças, porque senão seríamos tudo robozinhos e seguiríamos exatamente o que os fundamentalistas conservadores, hipócritas, querem, né? E acho que até por isso que a escola, na sua história, foi desmantelada, porque elas sabem que a escola é que tem esse poder de realmente transformar. A educação é a maior arma. E através dessa arma vai se munir do conhecimento. O conhecimento é uma arma que fortalece exatamente com que a gente consiga garantir os nossos direitos, né? E direitos de igualdade. E para conseguir essa igualdade, nós precisamos da equidade.
porque aí a gente está, de fato, garantindo ali para todos e todas a mesma situação e o mesmo direito de garantia de ser quem é. Parar com a preocupação também do ter. As pessoas precisam se preocupar com o ser, né? Nós somos, né? E isso vem muito claro, porque eu apenas aos 35 anos exteriorizo a Paula, né? Eu uso esse termo exteriorizar porque eu nasci Paula. Eu apenas demorei por conta já das situações que aqui eu citei. De um país que nós vivemos, eu tinha medo, porque eu digo, meu irmão gêmeo, que ingressou no serviço público, se formou no curso de pedagogia, na primeira pós, já vinha com uma estrutura, né? E aí, mas e o meu eu? Onde ficava? Então, eu só ficava no ter, e o meu eu não falava, eu deixava ele mudo, calado, sofrendo por conta do outro. Não, o outro não pode dominar aquilo que eu sou. E aí foi quando eu vou. A Paula vai sair da mala. Eu digo da mala porque ela entrava na mala no domingo e na sexta-feira ela saía da mala. Porque era quando eu me montava, a gente usava esse termo, montada, transformista, e aí eu ia para as boates montada, né? Então eu tinha isso. Mas chegou um momento que eu falei, não dá mais, eu sou Paula, eu tenho que estar 24, 48 horas, a minha vida sendo Paula. E aí eu me posicionei mesmo, né? Então eu acho que é nesses sentidos que a gente precisa refletir para quê? Fazendo políticas mesmo, preventivas, porque senão só vão ser de reparações ao longo da história, os sofrimentos continuarão, a dor continuará para todos que eles dizem ser minoria, que numa verdade é uma maioria. Nós somos maioria. Eles menosprezam, dizendo que somos minoria, exatamente para quê? Para deterem do conhecimento, né? Como tudo é negado. Tá? Quando se abertas as vagas para as crianças estarem estudando, serem matriculadas, pensando no Brasil, quantas crianças ainda não estão na escola? Né? Crianças que têm que atravessar balsas até chegar, pau de arara ainda, para conseguir estudar e já pensando no retorno para ir para a lavoura, para a roça. Então, o que é esse estudo? Né? E não precisa ir muito longe. São Paulo mesmo, quantas crianças a gente vê nos faróis, vendendo bala, ou o que for, para garantir o seu sustento, o sustento da casa, e ele não está na escola. Né? Então, a educação se perdeu muito nesse contexto, e eu sou muito sincera, eu estou cansada de discursos falácios, de que é a educação, que é o meu plano, que é a educação que vai ser. Não vai. E quem tem que pôr a mão, arregaçar as mangas para poder fazer esse exercício? Somos nós. Se não formos nós para estarmos atuando dessa maneira e mudarmos os nossos pensamentos enquanto profissionais da educação, profissionais da justiça, profissionais da segurança, da saúde, enfim, em todas as áreas, não vai ter uma mudança significativa para o nosso país. Porque as pessoas que precisam fazer esse movimento totalmente contrário, de ser de fato o que tem que ser feito e movimentar. Porque se esperar muito, não vai, gente. Nós não vamos conseguir. A gente precisa realmente fazer toda uma mudança geral em toda essa situação que nós estamos vivenciando. Né? A Maria Clara trouxe aí da frase da cidadã, que eu não gosto de chamar nomes, porque eu sou um bandista, e aí tem aquela coisa que a gente chama nome, vem em terra. E eu não gosto de ficar chamando muito nomes dessas pessoas, porque a gente atrai para nós, a gente atrai muito. Então, eu não vou citar nomes, não gosto, por conta dessa questão mesmo, que eu tenho já esse entendimento espiritual, e também para não dar muita luz, foco.
porque é o que eles querem, na verdade. Porque são essas intenções com esses discursos bárbaros, esses discursos de barbárie, para poder realmente se sustentarem e continuarem onde estão. Porque eles acreditam nisso, né? Mas sabe-se que eles dominam realmente, num discurso, pessoas que não têm o conhecimento. Então, só ouve, não faz uma leitura, não procura, não faz, não se informa, não se entende, não se compreende. Né? E isso que precisa a gente estar modificando. E aí ela fala aquela frase, meninas de azul, meninos de rosa. Aí eu faço uma contextualização aqui, que vocês devem estar vendo aqui atrás, a bandeira trans, que exatamente o significado dela é azul, os meninos, o rosa, meninas, o branco, intersexo ou não binários. E eu discordo, porque a gente acaba, com esse significado, reforçando exatamente que azul é para meninos e meninas é para rosa. Então, eu gosto de dar um significado para essa bandeira, que o azul e o rosa significam a paz, que exatamente se contempla nesse branco de uma pureza, de uma naturalidade, e que, de fato, nós nascemos dessa maneira. Como eu nasci negra, eu não fiz escolha para ser negra. Então, por que fala que eu escolhi ser mulher transexual? Né? A Maria Clara escolheu em ser travesti. Não tem essa escolha. Nós nascemos dessa forma. Para alguns, vem muito na infância, logo na primeira infância, eu já tenho aquela, como fui eu sempre tive todos os trejeitos, as minhas relações, tudo femininas, né? Porque já se falava na minha mente, porque é o cérebro que comanda todo esse processo. Né? E como a gente tem que desconstruir exatamente esse binarismo, que mulher é a que nasce com vagina, homem é a que nasce com pênis. Né? Eu vou até relatar aqui algo pessoal meu. Eu entrei na fila para fazer a cirurgia da redesignação e ia ser lá depois dos 60 anos. Desisti. Né? Eu falei, 60 anos, ir para uma mesa de cirurgia, eu não vou. E aí eu comecei a ter um outro pensamento. Por que não pode ter mulheres com pênis e homens com vagina? Né? E aí vamos começar a desconstruir, de fato, esse binarismo. Né? Porque a gente tem toda uma construção do que é possível. Por que tem que estar tudo ligado à sua sexualidade? A sua sexualidade pertence a você e a com quem você está, ou com as pessoas que você está, ou objetos, com quem você interage na sua sexualidade. Não interessa ao outro, não interessa ao vizinho, a quem está no governo, não tem esse interesse. Mas eles parecem que gostam de insistir nisso até mesmo, para reafirmar que nós, mulheres, somos mesmo para produção, produtoras, e não podemos exercer outras atividades. E o homem é realmente o provedor. E isso é tudo o contrário, porque não perceberam ainda que essas relações de pessoas, interpessoais, mudou no nosso mundo. Né? Igual hoje falam muito também, mas como uma criança tem dois pais, tem duas mães, e como vai ser a cabeça dela? E aquela criança que só é com a mãe, aquela que é só com o pai, com os avós, e aquelas que moram em orfanatos. Então, tem que se ter um entendimento que família, esse termo família, mudou. Né? E é uma prática, inclusive na minha escola a gente não comemora dia de pais, dia das mães, é realmente dia da família. E não importa qual é essa sua família. Porque aí a criança já cresce também entendendo o que é família, esse conceito de família. Né? É o de estar com outras pessoas num espaço seu e particular, e não num outro sentido. Porque senão ele, né, fala, mas eu tenho duas mães e o meu coleguinha tem um... E aí ele começa também como poderia dizer? Ele começa a se retrair dentro desse espaço também, né? E de nem delatar. Como também quando se fala da questão, uma criança negra, um adolescente negro, não se assume negra, né? Sou moreninha, sou mulatinha, né? No meu registro tá parda, né? E não se tem essa afirmação assim, não, eu sou negra, né? E isso a gente precisa
ir trabalhando. Então, imagine então a dificuldade para essa criança e adolescente LGBTQIA+, que já é diferente. Ele pegar e assumir, eu gosto de menina, ele, eu gosto de menino. Aí, que já transgênero, travesti, transexual, já quer entrar no banheiro feminino, já quer o cabelo comprido, as unhas esmaltadas, e como viver nesse ambiente, né? E aí, onde precisa ter formação continuada para os profissionais que nesse espaço estão, porque nunca se falou sobre, não há um entendimento sobre. Então, muitos se calam mesmo porque não tem o conhecimento. E se não tem, melhor que fiquem calados, porque pode expressar conceitos que não são adequados. Então, fiquem calados. Então, vamos dar essa formação. E quando eu falo de formação, é desde aqueles funcionário que abre o portão, a que prepara a merenda, a que faz a limpeza, os docentes, coordenação, gestão, supervisores, secretário de educação, né? Para compreender de fato o que se trata quando falamos da diversidade de gênero e diversidade sexual, tá? Para exatamente minimizar a dor, porque a gente sofre muito. Eu sofri, Maria Clara sofreu, tantas outras sofreram. Porque é muito bonito anunciar, né? Paula Beatriz é a primeira diretora transexual do estado de São Paulo. Primeira, em pleno século XXI, não está fazendo nada. Estão entendendo? Está muito pouco. Fico feliz que logo teremos Maria Clara, que seja a segunda, a terceira, que venham mais diretoras travestis transexuais, né? Para poder estar exatamente mostrando que nós podemos ocupar todos os espaços, todos os territórios, né? E aí nessa que reconheceram, né, que eu sou a primeira, então tá, eu sou a primeira, então bati na porta. E o que vamos fazer para debater, discutir, fazer reflexões sobre as questões de identidade de gênero e diversidade sexual no espaço escolar, né? Naquele momento era uma gestão que, por ter me reconhecido, também estava aberta a essas questões. E aí houve realmente uma grande formação para docentes, houve até mesmo a garantia para estudantes do uso do nome social, né, que já tinha por decreto de governador, mas as estudantes e os estudantes não tinham ainda esse direito na escola. E aí, então, o Conselho Estadual delibera, o secretário normatiza através da resolução, e hoje realmente tem esse direito dos alunos e alunas travestis e transexuais fazerem o uso do seu nome social, né? Que apesar que eu acho que o nome social ainda é muito pouco, porque é só garantido por decreto, então qualquer um outro que entra pode revogar esse decreto e aí vai a água abaixo. Mas temos aí o Supremo que já aprovou, né, a retificação dos nomes já diretamente no cartório, porque muitas não têm esse acesso para se constituir um advogado, né? Como eu fiz, um advogado, o laudo do psiquiatra, do psicólogo, todos os documentos, até do exército eu tive que provar a certidão de que eu tinha esqueci até o termo, porque eu sou mulher, eu não lembro o que esses homens fazem lá no exército, lá. Se alistado, eu lembrei. Se alistado e todas aquelas coisas, e meu nome foi retificado em 2013 e o sexo, mesmo eu não tendo feito a cirurgia. E naquele momento foi uma sorte que eu tive que cair com o meu processo com um advogado, um juiz que tem um pensamento libertário, um pensamento não racionário, nem moralista, nem religioso, e retificou o meu nome, né? Deu como... As advogadas me ajudem, é que eu esqueci o termo. Como que fala? Não é sancionar, sancionar é o governador. Quando ele sentenciou, né, favorável à minha retificação do nome e assento. Então, são lutas, e lutas que
tem que continuar, né? Eu não gosto muito que a gente resiste. Nós estamos resistindo, não estamos resistindo. Nós estamos ainda lutando por muitas coisas. Porque enquanto houver esse grande número de mortes, esse grande número, índices de violação dos direitos das pessoas LGBTQIA+, nós estamos ainda lutando, né? Quando isso for reduzido, no mínimo, aí a gente então está resistindo para que isso permaneça, ou zere. Aí nós vamos estar nesse processo de resistência, tá? Então, era o que eu tinha para falar e contribuir nessa noite tão gostosa que nós estamos aqui compartilhando juntas e juntos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Paula, pela aula que você nos deu agora. Eu vou agora ler um pouquinho do que as pessoas estão perguntando aqui no chat. Várias dúvidas, né? Vamos lá. O Edu Júnior e Simone para todo. Simone perguntou algumas vezes no chat aqui que ela não entende o fato das crianças estarem com a sexualidade em construção. Ele sabe que a ciência diz isso e falarem que existem crianças que têm opção sexual. A criança tem direito a viver a sexualidade? Que tipo de sexualidade ela tem direito de viver? Queria entender isso. Isso é uma das perguntas. Tem uma pessoa aqui que chama Eu Escolhi Educar, que está perguntando aqui também, queria entender se devemos colocar as crianças de 6 anos o comportamento sexual adulto. Não, claro que não. Explicar o comportamento sexual adulto, isso não confunde a criança? Não, então, ele também mandou uma outra pergunta aqui. Não, esse daqui é de um outro. Aqui o De Castro perguntou aqui também, nos orfanatos há alguma política de conscientização para criança transgênero? Então, aí uma dúvida sobre os serviços de acolhimento institucional, o SAICA, se existe algum tipo de política sistemática ou pontual que alguma de vocês conheça. Aqui tem uma pergunta também que foi mandada várias vezes, que é do Edu Júnior e Simone também. Misturar crianças negras, religião das crianças, identidade de gênero, não entendo bem essa mistura. É porque tudo isso compõe a pessoa, né, Edu Júnior? Abordar comportamento sexual adulto para crianças é bom? Falar que adultos... Não. Comportamento sexual adulto para crianças não é bom. Falar que adultos praticam as diversas formas de sexo para crianças que estão com a sexualidade em construção é importante? Não, não é diversas formas de sexo, mas é importante você fazer a criança entender que existe diversidade no mundo, que não é todo mundo igual e que todo mundo tem que ser respeitado. É essencial para a educação atual abordar isso? A educação sexual, não no sentido preventivo. É um direito dos pais ou não? Não, o direito é da criança e do adolescente. Os pais são sujeitos de deveres, não de direitos, né? Apesar de que sobre a sexualidade deles, eles também têm direito. Isso aí, todo mundo, cada um tem direito sobre o próprio corpo. Não vejo um trabalho onde o foco seja abordar isso com os pais, mas vejo que querem abordar com crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que ainda têm tantas dúvidas, isso não vai confundi-las ainda mais, porque não vejo ninguém chamar os pais para essas abordagens, principalmente para crianças tão pequenas, que vão chegar em casa e perguntar aos pais o que falaram na escola. A Poliana Silva dos Santos também falou algumas vezes aqui no chat que esse é o problema. As pessoas acham que falar sobre LGBTQIA+, está sempre relacionado ao ato sexual, quando vai muito além disso, envolve uma questão de saber da existência do outro diferente ou igual a mim e do respeito acima de tudo. A Estelina Moreira de Vasconcelos Neto perguntou para a Thaís como esses documentos podem articular as discussões no ambiente escolar frente a esse momento conservador. As leis que temos, de fato, conseguem assegurar esses debates sem penalidades para nós, docentes? Então aqui, enfim, aqui tem várias dúvidas, né? Tipo, algumas sobre as crianças e adolescentes, outras sobre os pais, outras sobre os docentes. E aí eu queria passar então aqui a palavra para as nossas palestrantes responderem o que quiserem, né? O que der tempo.
Aí a gente pensar que num tempo, assim, de uns 10 minutos, um pouquinho mais, se precisar e tudo, pra gente, enfim, seguir o nosso tempo. Mas vamos aqui com o debate que tá bom aqui, várias dúvidas, né, pessoal? Vamos lá. Quem começar? A Ingrid, pode começar? Obrigada, Ingrid. Você fez uma coisa muito perigosa, porque você falou para a gente responder o que a gente quiser. Não faz isso. Né? É estranho ter que responder o que as questões de raça e religião têm a ver com as questões sexuais, quando a gente tem na mesa 2 mulheres negras, né, uma travesti e uma transexual, que são negras e se identificam como tais. Elas não tem como separar a raça da Paula, a questão racial da Paula, da questão do gênero dela, nem tampouco da Maria Clara. Mas, quando eu falei sobre isso, e depois a Paula reafirmou, foi no sentido de que existe lei, né, existe a 10.639, que obriga o ensino da cultura afro na escola, existe o Estatuto da Igualdade Racial, existe a Lei da Discriminação Racial, que é sabido por todos, pelo menos o pessoal da educação e do direito, e mesmo assim elas não são respeitadas. Então, avalie a situação de um debate, de um tema que não existe legislação que obrigue isso, que são as questões de identidade sexual e gênero. Né? Quando a gente traz o âmbito racial é para dizer, olha, tem lei e a lei não é respeitada. Então, para as questões de sexual e gênero, que nem lei existe, elas não vão ser muito menos respeitadas, né? E então há sim que se comparar e que se medir com essas questões, sim. Você falou que não entendeu, espero que você tenha entendido agora. Para quem falou do comportamento sexual adulto, não é. Eu sou conselheira tutelar, eu escuto crianças todos os dias, né, com denúncias de abuso sexual, e eu não chego para uma criança que foi abusada sexualmente e pergunto o que foi que fizeram com ela, qual posição usaram com ela. Não é dessa forma que a gente aborda uma criança que foi abusada sexualmente. A gente tem que entrar no mundo dela e tentar entender como que ela tem a percepção do que foi feito com o corpo dela, né? E a ideia de educação sexual para crianças é que evitem os abusos, que elas reconheçam o momento que elas estão sendo abusadas, que se toque no corpo dela de uma maneira diferente, que aquilo incomode e que ela tenha confiança em falar para um adulto que ela foi abusada sexualmente, para que ela não chegue a um hospital de madrugada, para que ela não tenha que passar pelo conselho tutelar. É extremamente constrangedor e triste uma criança no IML fazendo o exame de corpo em delito para um abuso sexual. Então, a gente tenta conversar com essa criança para evitar esse momento. É por isso que é importante a educação sexual para crianças pequenas. Mas não é um comportamento não é um Kama Sutra, você não vai ensinar um Kama Sutra para uma criança, né? Você vai ensinar que o corpo dela é dela e que ela tem o direito de negar ser tocada. É dessa forma que a gente educa uma criança no sentido da educação sexual. É isso. Eu compartilho das palavras da Ingrid e vou complementar que quando se tem um entendimento, quando se fala em discutir sobre as questões sexuais, né, a diversidade sexual e orientação orientação sexual e identidade de gênero no espaço escolar, não é que nós iremos ensinar as crianças a serem, né? Porque eu já disse até na minha fala, a Maria Clara também, acho que fica bem evidente que nós nascemos, né? E aí muitos querem interpretar a sua maneira e dizer que é ensinar e dar esse dever para a família. Agora veja, uma criança que é abusada sexualmente dentro da sua casa, por aquele que tem por direito de ser o protetor desta criança. Tá? Porque o maior número de abusos é feito
pela pessoa, por adultos muito próximos dessa criança, tá? E aí, como essa pessoa vai ter um direito e condições de falar com essa criança sobre sexualidade, se ela abusa. Então, como a Ingrid falou, a gente vai, na verdade, tratar da questão para essa criança entender que o corpo é dela, a sexualidade é dela, e que ela que tem que permitir quem vai tocar no seu corpo e quando tocará, para que então ela possa crescer com a sua saúde mental sadia. Porque essa criança que passa por esse abuso, no futuro vai ter problemas, sim. Aí ela vai ter que ser encaminhada ao CAPS, vai ter que ter todo um acompanhamento multidisciplinar para que ela possa reverter todo esse processo de dano que foi causado a ela. Tá? E aí, da mesma maneira, os outros danos, quando se apresenta enquanto LGBT, enquanto negra, enquanto pessoa com deficiência, enquanto indígena, enquanto refugiada, enquanto todas as construções. Eu li aqui, Maia, uma pessoa perguntando, falando de por que não pode, no Dia dos Pais e Dia das Mães, se são 2 pais e 2 mães, então comemorar o Dia dos Pais para os 2 pais e o Dia das Mães para as 2 mães. Eu reforço que é o dia da família. Porque se reforça o dia do pai, e aquela criança que não tem os 2 pais e também não tem o pai, como que ela ficará naquele momento dessa comemoração? E a criança que não tem a mãe. Então, por isso que eu sugiro que as escolas realmente promovam o dia da família. Não no sentido de romper com a existência dos casais de homens gays e de mulheres lésbicas, mas sim no sentido de pensar hoje a família de uma outra forma, de uma outra abordagem, de uma outra maneira. É por isso que eu pontuei nesse sentido. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, só para responder aqui as perguntas que vieram, foi ótimo escutá-las. Em relação ao primeiro ponto, que acho que foi uma pergunta, né, recorrente, em relação, então, a que conteúdos crianças e adolescentes teriam acesso, como funciona exatamente essa educação sexual. Acho que primeiro é importante ponderar que todo mundo aqui reconhece que crianças e adolescentes estão numa fase especial de desenvolvimento e, por isso, a maneira como o conteúdo é levado a elas precisa ser adaptada. Mas a partir do momento que a gente identifica que eles são sujeitos de direitos capazes e estão justamente ali para aprender, é fundamental que tenham acesso a esse conteúdo. E daí é muito importante que a gente afaste essas ideias que vêm muitas vezes até nós em decorrência de notícias falsas que circulam, né? Então, educação sexual é um tema bastante amplo, mas o que está basicamente no cerne sobre o que a gente está falando quando reivindica a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Então, essa noção é de direito sobre o próprio corpo, de consentimento, para prevenção de violências sexuais, que sabidamente acontecem com maior frequência na infância e adolescência, principalmente vitimando meninas, mas não só exclusivamente. É falar sobre... Daí, né, isso vai variando de acordo com a idade, obviamente, se é uma criança ou adolescente. Mas já na adolescência é falar também sobre sexo seguro e protegido, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre métodos contraceptivos. E é também falar sobre essa questão que aqui, como já tem alguns debates durante a semana, a gente não se aprofundou partindo desse pressuposto de que está todo mundo na mesma página, mas é também falar sobre orientação sexual, sobre o exercício desses afetos, é falar também sobre gênero e é olhar para as desigualdades que são calcadas nesse gênero. E daí, só para dar um exemplo, depois eu posso até colocar aqui no chat, de um material mostrando que é possível falar com as mais diversas idades sobre essa temática de educação sexual de modo a coibir violências. Tem um projeto chamado Pipo Fifi, eu vou colocar aqui. Ele é basicamente uma adaptação para crianças muito pequenininhas, para mostrar que é possível falar sobre essas temáticas desde mais tenra infância, e não só que é possível, mas que é importante para que, de fato, essas crianças consigam entender quais são os seus limites, cuidar do seu próprio corpo, trazer essa ideia de consentimento. Então, esse é um primeiro ponto respondendo a essa pergunta que foi bem recorrente. E a outra
que acho que foi, né, de uma professora que perguntou um pouco, como que eu uso essas leis para me proteger, considerando que, a despeito delas, professoras e professores são sim perseguidos, sofrem ameaças em decorrência disso. Acho que um primeiro ponto é a gente pensar que as leis, muitas vezes, elas soam distantes e pode soar, né, ingênuo, simplista citá-los, mas a ideia é justamente que, a partir dessa legislação, a gente se empodere para conseguir exigir o cumprimento, prevenir violações, enfim, estabelecer limites a partir dessa base comum. E acho que é, inclusive, algo muito presente no projeto, que eu fiquei muito encantada, da Comissão de Diversidade, que foi a Constituição do Orgulho, né, de destacar como isso estava presente. E nesse tema em específico, eu vou colocar o link aqui também no chat, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, a Ação Educativa produziu um manual de defesa contra a censura nas escolas. Então, ali, para além de colocar a existência dessas leis, eles constroem as respostas em frente a cada situação que, eventualmente, uma educadora ou educador tenha que lidar sofrendo uma censura por levar alguns temas para a sala de aula. Então, vou colocar esse material também, espero que seja útil, porque a ideia é realmente que a gente consiga cada vez mais se apoderar dessa legislação que existe e usar isso para nossa defesa e também para a superação dessas desigualdades e vulnerabilidades estruturais que a gente precisa enfrentar com urgência no país. Obrigada. Então, gente, eu acho que eu já fui contemplada, né, pelas falas das companheiras. Eu só queria trazer um pouco, chamar a atenção para uma narrativa que eu acho que é muito comum e que, inclusive, está muito conectada com o que eu falei, expus na minha fala, né, a partir das referências, sobretudo da Guacira Lopes Louro, né, que existe uma narrativa de que, quando a gente vai discutir, por exemplo, na educação, sobre outras composições de família, sobre outros arranjos, né, de relacionamento e afins, ou também sobre outras corporalidades, como, por exemplo, no meu próprio caso, né, quando crianças chegavam para mim no meu estágio e perguntavam sobre o que eu era e afins. E eu acho muito importante fazer essa conexão, porque existe uma naturalização de certas narrativas e comportamentos que são produzidos desde a heterossexualidade, né? Então, assim, não existe uma pergunta de dizer, por exemplo, que afirmar para crianças que homens se relacionam com mulheres e mulheres com homens, se não tem um problema nessa pergunta. O problema é falar que existe uma outra possibilidade de arranjo de relacionamento, né? Então, assim, às vezes o que eu fico percebendo é que me parece que a heterossexualidade ou a cisgeneridade, ela é um fato dado, ela é um fato natural. E as outras possibilidades, para além da heteronormatividade e da cisgeneridade, são desvios mesmo, né? Então, assim, a gente já está falando sobre heterossexualidade na escola a todo momento. Inclusive, como já falaram aqui no grupo, na aula de educação física, quando a gente está lá na educação infantil e meninas estão sendo designadas para brincadeiras que estão ali reforçando um estereótipo de gênero feminino, e meninos estão sendo designados para brincadeiras que reforçam um estereótipo de gênero masculino. Essas produções, elas já estão fazendo parte. E quando nós tentamos trazer uma outra perspectiva, surgem essas perguntas, né? Mas isso não confunde? E daí eu acho que sim, acho que nos cabe, enquanto educadoras críticas, daí eu falo a partir desse lugar de quem se forma enquanto educadora esse ano, de trabalharmos essas questões, não só na sala de aula, e daí a gente vai sim compreender como vai ser essa abordagem a partir do ano que aquela criança está inserida, mas, sobretudo, também para as nossas educadoras, nossas pares, né, que tanto têm instrumentalizado violências, e daí violências, inclusive também da pergunta, né, o que tinha a ver a questão da negritude com a religião, com a sexualidade, a gente compreende que as opressões, elas se dão de forma entrelaçada, né?
Como a Ingrid falou aqui, não dá para eu combater a transfobia hoje e se der tempo amanhã eu combater o racismo. Essas questões estão atravessando nossos corpos de maneira simultânea. Então, assim, cabe sim à escola compreender como essas diferenças elas são produzidas e qual é o papel da escola de se posicionar frente a essas diferenças e a forma desumanizada que essas diferenças são compreendidas, né? Então, eu acho que é isso. Eu fico muito agradecida por fazer parte do evento. Ainda estou me adaptando um pouco a essa nova forma, né, da gente conversar por computador e afins videochamada, mas desde já muito obrigado por esse espaço que foi político-pedagógico, né? Maria Clara, a gente que agradece a sua participação, assim como a da Ingrid, assim como a da Paula, assim como a da Thaís. Foi um debate muito rico e muito necessário, né? Pelo que a gente percebeu, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre isso. E a gente ter nitidez da importância desse debate e saber o que tudo isso significa é fundamental para a gente poder garantir os direitos das crianças e dos adolescentes LGBTQI+, entendeu? E, inclusive, principalmente no que a Paula estava falando sobre saúde mental, saúde emocional das crianças e dos adolescentes, seja LGBTQI+, seja qualquer que for, até porque, como a gente falou, a sexualidade está em construção, então o que a gente quer garantir aqui é a saúde mental, o auto-amor e a felicidade, a autoaceitação de todas as pessoas por si mesmas, e o respeito a partir da sua autoaceitação às outras pessoas, né? Então, educação neste sentido, e é nesse sentido, pensando também na Constituição da Diversidade, que a Thaís comentou, que a gente organizou aqui esse debate sobre educação e a importância de a gente ter políticas de permanência para crianças e adolescentes LGBTQI+, na escola. Então, queria agradecer muito às nossas palestrantes, participantes, assim, foi muito bom, é um conteúdo muito rico, diverso e preciso que vocês trouxeram, nossa, muito bom mesmo, eu aprendi um monte também nesse debate aqui com todo mundo, e agradecer a participação de todo mundo que veio aqui conversar conosco e aprender um pouco mais sobre os direitos das crianças e dos adolescentes neste ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 30 anos, né? Então, fundamental que todo mundo, já que todo mundo é parte da sociedade, ou da família, ou do Estado, né? Saber que é responsável por garantir esses direitos das crianças e dos adolescentes, todas, todos e todas nós aqui. Então, agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo, principalmente das nossas palestrantes, deixar aqui também um cumprimento para o Felipe Dyer, organizador da nossa semana, e para Marina Ganzaroli, a nossa presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, e agradecer também o Tiago e o Rian por terem nos assessorado aqui tecnicamente para esse encontro do Zoom ser possível. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigada. Debate maravilhoso. Uma honra estar numa mesa com todas vocês, mulheres poderosas que eu admiro. Tá bom? É isso então, gente. Obrigada, tchau. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada. Vida